Já imaginou perder um emprego por causa de um vídeo? Parece exagero, mas tem gente que foi do sucesso ao desemprego em questão de minutos. Basta uma postagem errada, uma gravação vazada ou até um simples comentário mal interpretado para tudo desmoronar. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Uma professora de uma escola em Riverside, na Califórnia, foi demitida depois que um vídeo dela imitando indígenas viralizou na internet. A cena gravada dentro da sala de aula mostrava a professora usando um cocar improvisado e fazendo gestos e sons enquanto ensinava trigonometria. O vídeo rapidamente circulou nas redes sociais e gerou revolta entre comunidades indígenas e ativistas. Depois da repercussão, a escola colocou a professora em licença enquanto investigava o caso. Mas as manifestações não pararam por aí. Líderes indígenas e defensores da cultura nativa organizaram protestos exigindo a demissão imediata da educadora. Meses depois, o conselho escolar tomou a decisão final. Demitiu a professora por meio de uma votação. A gravação mostra a educadora subindo nas carteiras, fazendo movimentos exagerados e entoando sons considerados ofensivos. Ela tentava ensinar a palavra socatoa, usada para lembrar canções trigonométricas, mas acabou transformando a explicação em um ato que foi visto como uma paródia da cultura indígena. Após a demissão, o distrito escolar anunciou mudanças no currículo e afirmou que irá incluir a participação de comunidades indígenas na construção do conteúdo das aulas. A deputada federal Carla Zambelli se envolveu em uma grande polêmica depois que foi flagrada sacando uma arma e perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo. O episódio aconteceu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, no bairro dos Jardins, uma das regiões mais nobres da capital paulista. Tudo começou com uma discussão na rua. Zambelli e um grupo de apoiadores se desentenderam com algumas pessoas que passavam pelo local. Carla Zambelli armada aqui, galera. Em meio à confusão, a deputada alegou ter sido empurrada por um homem e, em resposta, sacou uma pistola e começou a persegui-lo. Em um dos vídeos, ela aparece correndo armada atrás do rapaz. Em uma outra gravação, entra em um bar com a arma na mão, exigindo que ele ficasse no local até a chegada da polícia. Durante o tumulto, um disparo chegou a ser feito, mas ninguém ficou ferido. A atitude gerou repercussão imediata. O caso virou manchete nacional e levantou discussões sobre o porte de armas, já que, na época, uma resolução do TSE proibia o transporte de armamento por colecionadores, atiradores e caçadores na véspera da eleição. Questionada, Zambelli afirmou que não respeitaria a regra, pois a considerava ilegal. O episódio acabou agravando ainda mais a situação da deputada, que já enfrentava um processo por abuso de poder. Pouco depois, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a cassação do seu mandato e a declarou inelegível por 8 anos. Mesmo recorrendo da decisão, Zambelli viu sua carreira política sofrendo um grande golpe. Mais um exemplo de como uma atitude impulsiva registrada em vídeo pode mudar tudo de uma hora para outra. A internet pode transformar alguém em uma estrela da noite para o dia, mas também pode acabar com carreiras em um piscar de olhos. Foi o que aconteceu com Nelly Diala, uma comissária de voo que perdeu o emprego depois que um vídeo dela dançando dentro de um avião viralizou nas redes sociais. O que parecia ser um momento de celebração acabou se tornando um problema para a companhia aérea, que decidiu demiti-la por violar suas regras internas. No vídeo, Nelly aparece uniformizada, usando botas e segurando uma bolsa de marca, enquanto dança dentro da aeronave. O conteúdo foi gravado durante uma pausa entre os voos e postado em sua conta pessoal, sem nenhuma intenção de prejudicar a empresa. No entanto, a repercussão foi tão grande que a companhia aérea abriu uma investigação e logo decidiu afastá-la definitivamente. Após a demissão, Nelly criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e contou que foi dispensada sem direito à defesa. Segundo ela, o vídeo simbolizava uma conquista pessoal, pois havia terminado seu período de experiência no trabalho e superado momentos difíceis de sua vida. A empresa não comentou o caso, mas muitas companhias aéreas possuem regras rígidas sobre o uso de redes sociais, impedindo funcionários de postar conteúdos que possam comprometer sua imagem. Algumas, como a Qatar Airways, já tiveram políticas ainda mais severas e chegaram a proibir totalmente o uso de redes sociais por comissários. A história de Nelly levanta um debate importante sobre os limites entre a vida profissional e pessoal. Afinal, até que ponto uma empresa pode controlar o que seus funcionários postam fora do horário de trabalho?
Um professor de Santa Catarina virou alvo de investigação depois de ser filmado elogiando Hitler dentro de uma sala de aula. O vídeo caiu na internet, causou indignação e gerou uma grande repercussão. Cara, eu tenho uma admiração alguém tá gravando? Não. Eu tenho uma admiração pelo Hitler, enormemente por Hitler. Relaxa, não pode estar achado. Agora vai lá. O professor, que dava aula em uma escola estadual na cidade de Imbituba, chegou a dizer que admirava o ex-ditador. Ele até tentou se certificar de que ninguém estava gravando, mas um aluno registrou tudo. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2022, o mesmo professor já tinha sido afastado pelo mesmo motivo. Agora, com o novo caso vindo à tona, ele foi suspenso novamente, dessa vez por 180 dias. Além disso, um inquérito foi aberto pela Polícia Civil e a Justiça determinou busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos dele. Celulares e computadores foram recolhidos e, durante a análise, a polícia encontrou mensagens em que ele reafirmava sua admiração por Hitler. Um policial do estado do Arkansas foi afastado do cargo depois que imagens de uma abordagem violenta vieram à tona. A gravação mostra um homem dentro de uma viatura, algemado e usando uma roupa hospitalar. Ele parece assustado e diz que engoliu uma substância perigosa no dia anterior. Ele pede ajuda e insiste que precisa voltar para o hospital. No meio da confusão, o homem fica agitado e, em certo momento, tenta se enforcar com o próprio cinto de segurança. A viatura para, um policial abre a porta e parte para cima dele. Ele desfere vários socos, tenta remover o cinto e depois fecha a porta de forma brusca, acertando a cabeça do detento. O homem parece desacordado por alguns instantes e não responde quando outro policial pergunta se ele está bem. O caso foi levado à Polícia Federal dos Estados Unidos e agora está sendo investigado. O policial envolvido, Joseph Harris, já tinha um histórico problemático. Há cerca de 2 anos ele foi punido por uso excessivo da força e recentemente seu nome reapareceu em um processo relacionado a uma morte sob custódia. A demissão aconteceu rapidamente depois que as imagens se espalharam. Além disso, as autoridades querem garantir que ele não consiga mais trabalhar como policial em nenhum outro estado. Nos Estados Unidos, uma menina de apenas 6 anos foi detida pela polícia depois de um desentendimento na escola. O caso aconteceu na cidade de Orlando, na Flórida, e veio à tona quando a família da criança divulgou as imagens gravadas pela câmera de um dos policiais. O vídeo mostra a menina chorando enquanto tem os pulsos amarrados e é colocada dentro de uma viatura. A polícia foi chamada pelos funcionários da escola após a menina se envolver em um conflito dentro da sala de aula. Quando os agentes chegaram, um deles se aproximou e prendeu os pulsos dela. A criança, sem entender o que estava acontecendo, perguntou o motivo. Ao perceber que seria levada, começou a chorar e pedir ajuda. Ela insistiu para que lhe dessem outra chance, mas não teve sucesso. O policial colocou o cinto de segurança nela e a levou embora. O caso gerou revolta. O policial responsável pela ação, identificado como Dennis Turner, já tinha um histórico problemático. Pouco tempo depois, ele foi afastado da corporação. A polícia de Orlando explicou que ele não seguiu as regras, já que qualquer prisão de criança menor de 12 anos precisa da autorização de um superior. Além da menina, o menino da mesma idade também foi detido por Turner no mesmo dia, mas foi liberado antes de chegar à delegacia. Especialistas em segurança escolar criticaram a atitude do policial e afirmaram que a escola poderia ter resolvido a situação de outra forma. Para muitas pessoas, esse caso escancarou falhas no sistema de segurança escolar nos Estados Unidos. Um professor na Unicamp conseguiu na justiça o direito de receber uma indenização depois de ser impedido de dar aula durante uma greve estudantil. O caso aconteceu em 2016, quando um grupo de alunos invadiu a sala, interrompendo a aula com gritos e barulho. Mesmo tentando continuar a explicação, o professor foi impedido quando um dos estudantes apagou tudo o que estava escrito no quadro. Na época, a greve era um protesto contra cortes no orçamento da universidade pela implementação de políticas de cotas. O professor, no entanto, argumentou que ninguém pode ser forçado a parar e que a atitude dos estudantes desrespeitou tanto ele quanto os colegas que queriam assistir à aula. Ele ainda relatou que depois do ocorrido passou a ser alvo de ataques na internet e foi exposto publicamente. Os estudantes envolvidos se defenderam, dizendo que o professor estava tentando criminalizar o movimento estudantil. Eles
afirmaram que não ameaçariam ninguém e que a greve havia sido aprovada por diferentes setores da universidade, incluindo professores e funcionários. Disseram também que não interromperam a aula, pois, segundo eles, o professor estava apenas fingindo que estava dando aula. Depois de anos na justiça, a decisão final chegou. 2 alunos foram condenados a pagar uma indenização de R$20 mil ao professor. O caso dividiu opiniões dentro da universidade. Enquanto algumas pessoas acreditam que os estudantes passaram dos limites, outros veem a condenação como um ataque à liberdade de expressão e ao direito de protesto. Nos Estados Unidos, um grupo resolveu chamar a atenção dentro de um shopping, mas o que começou como bagunça terminou com todo mundo algemado. Eles faziam barulho, incomodavam clientes e até provocavam os seguranças, sem imaginar que a brincadeira teria um final nada divertido. Quando a polícia chegou, o clima mudou na hora. Os mesmos que antes riam e desafiavam todo mundo ficaram sem reação. It's not meant to be gentle. O desespero bateu e a valentia desapareceu. Alguns tentaram argumentar, outros se fizeram de desentendidos, mas não teve jeito. Um a um foram colocados na viatura. O vídeo do momento viralizou e deixou claro o contraste. Minutos antes, o grupo fazia de tudo para chamar a atenção, mas bastou a polícia aparecer para que a postura mudasse completamente. No final, a confusão que eles criaram custou caro e agora vão precisar responder por isso. Um caso chamou a atenção em Mato Grosso e gerou revolta na internet. Um funcionário de uma empresa de prestação de serviços gravou vídeos fazendo pouco caso dos currículos de candidatos que buscavam uma vaga de emprego. As imagens foram postadas em suas redes sociais e tiveram uma repercussão imediata. A gente vai sortear um emprego. Olha só que maravilha, tem tanta gente desempregada. Ainda eu como chefe é um privilégio, né? Vamos lá? No mesmo dia, a empresa tomou uma decisão e ele foi desligado. Nos vídeos, o homem aparece jogando currículos para o alto, ironizando o número de desempregados. Ele diz que está com muitas mensagens e diz que deveria tirar o aplicativo do ar para não receber mais pedidos. Além disso, ele expõe nomes de candidatos e afirma que alguns não têm chance de serem contratados. A atitude gerou indignação e muita gente criticou a falta de respeito com pessoas que só queriam uma oportunidade de trabalho. Diante da repercussão negativa, a empresa se manifestou, deixando claro que não aceita esse tipo de comportamento. Em nota, afirmou que a exposição dos candidatos foi uma atitude inaceitável e que o funcionário não fazia mais parte do quadro de colaboradores. Após ser demitido, o homem voltou às redes sociais para pedir desculpas. Ele disse que estava arrependido e reconheceu que fez comentários desnecessários. Apesar do pedido de desculpas, muitas pessoas já tinham se revoltado com a situação. O caso levanta um alerta sobre o uso irresponsável das redes sociais e o impacto que certas atitudes podem ter na vida profissional. Uma repórter de televisão nos Estados Unidos perdeu o emprego depois que um vídeo seu brigando com o policial viralizou na internet. I'll take my $70 and I'll swallow that you guys are O caso aconteceu na Filadélfia, na saída de um clube de comédia, e gerou grande repercussão. A jornalista Colleen Campbell foi expulsa do local por perturbar o show e do lado de fora teve uma reação nada profissional. As imagens mostram a repórter discutindo com um policial e um segurança. Em um tom agressivo, ela xinga o oficial várias vezes, nega ter feito algo errado e ainda diz que trabalha na TV, como se isso pudesse ajudá-la. Em certo momento, ela parece cuspir na direção de um dos seguranças e continua insultando a polícia mesmo depois de ser algemada. A emissora PHL 17, onde Campbell trabalhava, não perdeu tempo. Assim que soube da confusão, anunciou sua demissão. Em entrevista, a repórter afirmou que não lembrava do ocorrido e se sentia arrasada com toda a situação. Ela também pediu desculpas ao policial envolvido e disse que estava sofrendo ameaças depois da repercussão do caso. O episódio serve como alerta sobre o impacto que comportamentos inadequados podem ter na vida profissional. Campbell, que antes aparecia na TV, agora lida com as consequências de suas atitudes e tenta reconstruir sua imagem após o escândalo. Nos Estados Unidos, um empresário perdeu o cargo depois que um vídeo mostrou ele destratando um motorista de aplicativo. O caso aconteceu no Arizona e chamou atenção por conta da postura agressiva do executivo, que usou palavras ofensivas contra o motorista durante uma discussão. Am I sitting in the back? No. Yeah, I don't like to sit there. I don't like the people sitting in the front. I cannot sit there.
Tudo começou quando o CEO de uma empresa de fertilizantes, Hans Berglund, pediu um Uber e foi buscar sua corrida. Ao entrar no carro, foi informado pelo motorista Randy Clark que deveria se sentar no banco de trás. Essa era uma regra estabelecida pelo próprio motorista depois de um incidente no passado. Berglund se recusou a seguir a recomendação e, quando percebeu que a corrida estava sendo cancelada, perdeu o controle. A câmera do carro registrou tudo. No vídeo, ele aparece exaltado e usa palavras ofensivas contra Clark. O motorista, que também é estudante da Universidade Estadual do Arizona, ficou indignado com a situação e decidiu divulgar a gravação. O vídeo rapidamente ganhou repercussão e gerou revolta. Com a polêmica se espalhando, a empresa onde Berglund trabalhava agiu rápido e anunciou sua demissão. O empresário tentou se desculpar, dizendo que lamentava o que aconteceu e que suas palavras foram inaceitáveis, mas para muitas pessoas o estrago já estava feito. Um professor universitário foi demitido depois de ser flagrado tentando filmar mulheres de forma escondida em um evento no México. O caso aconteceu na feira de Puebla, onde um homem, identificado como Miguel Pérez, foi visto colocando o pé embaixo da saia de uma mulher enquanto ela fazia um pedido em uma barraca de comida. A vítima, que se identificou como Melissa, percebeu o que estava acontecendo e alertou a mulher, enquanto seu namorado tentou impedir que Pérez fugisse. O professor ainda tentou sair discretamente, mas foi alcançado e apontado para a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram a câmera escondida no tênis dele. Ele foi preso no local e levado para a delegacia. Mais tarde, surgiram informações de que ele participava de grupos online onde compartilhava conteúdos impróprios. A justiça determinou que ele ficasse em prisão preventiva, enquanto as investigações continuavam. A Universidade Autônoma de Puebla, onde Pérez trabalhava, não demorou a tomar uma decisão. Em um comunicado oficial, anunciou que ele estava demitido e reforçou que não tolera esse tipo de comportamento. A vítima afirmou que decidiu divulgar o vídeo porque temia que o professor saísse impune. Inicialmente foi sugerido que ele pagasse um valor para encerrar o caso, mas ela recusou a proposta, reforçando que esse tipo de atitude não pode ser normalizada. A advogada Tatiana Borza foi retirada da defesa de Nego Di depois de postar uma foto ao lado do influenciador comemorando sua soltura. O caso aconteceu logo após ele deixar a penitenciária, quando a advogada compartilhou o registro nas redes sociais. A repercussão negativa foi imediata e levou o próprio Nego Di a decidir pelo afastamento dela do caso. O humorista, que responde por estelionato e lavagem de dinheiro, conseguiu a liberdade provisória, mas com restrições. Entre as condições impostas pela justiça, ele está proibido de usar redes sociais. Com isso, a publicação da advogada levantou dúvidas sobre um possível descumprimento da decisão judicial. Além da foto, outros registros do mesmo dia mostravam Nego Di tocando instrumentos e cantando pagode. O Ministério Público investiga se ele violou a proibição e, caso isso seja confirmado, ele pode voltar para a prisão. O episódio chamou atenção porque mostra como um simples post pode trazer consequências sérias. A defesa do influenciador se pronunciou, afirmando que a advogada foi afastada para evitar mais problemas e reforçando que ele pretende seguir todas as exigências da justiça. Uma cena inusitada marcou a final da 4ª divisão da Holanda e gerou polêmica. O árbitro Jan Smit, responsável por apitar a partida entre St. George e SV de Valken, foi visto comemorando o título ao lado dos jogadores do St. George logo após o apito final. O problema é que durante o jogo ele teve um papel decisivo no resultado. A cena gerou revolta e levantou questionamento sobre a imparcialidade do árbitro. A partida estava disputada, mas tomou outro rumo depois que Smit expulsou 3 jogadores do SV de Valken e ainda tirou um membro da comissão técnica. Como se não bastasse, ele deu 15 minutos de acréscimo. No tempo extra, o goleiro de St. George conseguiu empatar a partida, garantindo o título e o acesso para a 3ª divisão. A Confederação Holandesa de Futebol não demorou para agir. Em comunicado oficial, informou que Smit foi banido indefinidamente do quadro de arbitragem. A entidade reforçou que espera uma postura neutra dos juízes e que todos os times devem ser tratados com respeito. Para muitos, a atitude de Smit passou dos limites e comprometeu a credibilidade do esporte. Uma cena revoltante aconteceu na fronteira entre Hungria e Sérvia. A cinegrafista Petras Laszlo foi demitida depois de ser flagrada chutando e derrubando migrantes que tentavam entrar no país. O
O caso gerou indignação e viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que Laszlo, que trabalhava para o canal N1 TV, se aproveita da confusão para agredir pessoas que tentavam passar pelos policiais. Em um dos vídeos, ela aparece colocando o pé para derrubar um homem que carregava uma criança no colo. Em outra, ela chuta um migrante que tenta furar a barreira policial. Assim que a repercussão do caso explodiu, a emissora anunciou a demissão imediata da funcionária, alegando que seu comportamento foi inaceitável. O N1 TV, que é conhecido por produzir conteúdos ligados ao partido de extrema-direita Jobbik, precisou se posicionar publicamente para evitar ainda mais polêmicas. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.